Olá, tudo bem com você? A região da Califórnia tem sido assolada neste ano por incêndios devastadores, chamas terríveis que consomem tudo pelo caminho. E há poucos dias atrás, a região lá de Santa Helena, onde fica um hospital adventista, uma escola, também fica ali a última casa em que Ellen White morou, que hoje é um museu, pertence ao patrimônio histórico da igreja e também do governo dos Estados Unidos, estiveram ameaçados por essas chamas. Lamentavelmente, a escola primária foi consumida pelas chamas, por esse incêndio que foi avançando pelas florestas ali. Claro que todas as pessoas do hospital, das escolas, foram também do Pacific Union College, que é o internato naquela região, foram tiradas dali, colocadas em local seguro, mas infelizmente essa escola foi atingida. No entanto, a casa, o museu ali de Ellen White, ele milagrosamente foi poupado das chamas. Pastor Ted Wilson, que é o presidente mundial da Igreja Adventista, por meio de suas redes sociais, convocou os membros do mundo a orar pelas pessoas ameaçadas ali por esses incêndios, a também orar pelas instituições da igreja naquela localidade, e postou lá uma foto da casa, dessa última casa de Ellen White ali em Santa Helena, um local que é conhecido como Elms Haven. E muitas pessoas, eu inclusive, estiveram orando por essa situação, para que Deus realmente interviesse nisso aí. E graças a Deus, de forma milagrosa, como você pode ver aí nas fotos, embora as chamas tenham passado muito próximas ali, em volta da casa de Ellen White, dessa última casa em que ela morou, a propriedade não foi atingida. Caso fosse, seria realmente uma perda tremenda em termos de história. Ali há muitos móveis daquele tempo. Ali está o quarto em que Ellen White recebeu visões. Dali da janela, as pessoas que estavam no sanatório, no hospital adventista, podiam ver a luz de quando o anjo visitava Ellen White ali em seus aposentos. Realmente é um local bastante significativo. Em 2014, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem cultural e de pesquisas por alguns lugares históricos da Igreja Adventista lá nos Estados Unidos, e sem dúvida nenhuma, esse aí foi um dos lugares mais inspiradores. Realmente foi um momento de muita reflexão. Informações que eu pude obter nessa viagem estão contidas em meu livro, que foi relançado recentemente, A Chegada do Adventismo ao Brasil. E eu publiquei na época também, eu quero compartilhar com você esse texto, uma matéria, né, uma pequena matéria em meu blog, em que eu conto como foi essa experiência ali de visitar o local, a casa ali em que Ellen White morou. Eu quero ler com você então esse texto e depois terminar esse vídeo com alguns vídeos também que foram feitos no local, pessoas que estiveram lá e perceberam realmente que Deus poupou, sim, aquela propriedade. Agora, se ela tivesse sido consumida pelas chamas, quer dizer que Deus é menos Deus? Claro que não. A gente sabe que Deus é soberano, mas eu entendo que muitas vezes Deus ele permite que coisas aconteçam para que seu povo possa se unir em oração, possam clamar por seu cuidado, né, por sua presença e revelar que ele está presente por meio de milagres, como esse que eu creio que tem acontecido ali na propriedade de Elms Haven. O texto diz assim: a última casa de Ellen White, patrimônio histórico da Igreja Adventista do Sétimo Dia e dos Estados Unidos. Segunda-feira, 27 de outubro de 2014. Foi impressionante a passagem pela famosa ponte Golden Gate, em São Francisco, e pelas vinhas de Napa Valley, mas nada se compara à emoção de entrar na casa em que Ellen White viveu os últimos anos de sua vida, incrivelmente produtiva e inspiradora. A bela e bem conservada casa de madeira foi construída em 1885 por um homem muito rico que a usava nas férias. Na época, foram gastos $15 mil na construção, mas Ellen pagou por ela apenas 5 mil. Ellen havia passado 9 anos na Austrália e desejava encontrar um bom e barato lugar para morar. Já estava bem idosa, inclusive. Ela orou a Deus e pediu que ele mostrasse o melhor negócio, como ela sempre costumava fazer, e como nós também sempre temos que fazer, orar a Deus e pedir que ele direcione nossos negócios, nossas transações comerciais, tudo o que fazemos na vida. É a melhor coisa. Foi então que encontrou a grande oportunidade em Santa Helena, na Califórnia. Detalhe, a casa estava toda mobiliada e tinha vários móveis com tampa de mármore branco, o preferido de Ellen White. Deus havia lhe dado um presente, depois de uma vida inteira de tantas privações e lutas, como educadora, escritora, pregadora, líder
e mensageira de Deus. E foi emocionante ver esse detalhe na casa realmente. Como disse aqui, Ellen White apreciava esse mármore branco, mas nunca teve condições financeiras de comprar móveis ou de ter em casa esse tipo de material, por ser caro. E, curiosamente, essa casa que Deus apontou aqui, por 1/3 do valor que ela custava, tinha já toda a mobília e os móveis, alguns deles ali cobertos por tampa de mármore branco. Deus é bom demais, Deus é muito carinhoso, né? Aliás, é bom lembrar que Ellen escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas, foi traduzida para mais de 140 idiomas e tem seu legado reconhecido até mesmo pelo governo dos Estados Unidos. Tanto é que há uma placa na varanda inferior da casa em que se reconhece a residência como monumento histórico nacional. Está aí a placa que eu tirei lá, veja só, Elmshaven, lar da autora Ellen White, que foi então aqui esse local dedicado, né, designado como um local histórico nacional, em 1993. E ali embaixo na placa então assina o Departamento do Interior dos Estados Unidos. Essa placa é colocada em locais que o governo reconhece como sendo significativos para a história, por conta de pessoas que passaram por ali, que moraram ali, ou de acontecimentos que tiveram lugar nesses locais. Então, como eu disse, se tivesse sido incendiada, essa casa seria uma perda para a igreja, para a história da igreja, e também para a própria nação norte-americana, por ser um local histórico reconhecido pelo governo. No interior da casa, que Ellen White passou a chamar de Elmshaven, ou seja, refúgio dos olmeiros, é uma árvore, né? Pode-se ter uma ideia da rotina de Ellen e dos que moravam com ela. A casa sempre estava cheia, como a gente lê nos livros biográficos, né? Ela sempre estava ali recebendo pessoas, hospedando pessoas. Na sala, eram realizados 2 breves cultos por dia, um de manhã e outro à tarde. Eles cantavam, liam um texto bíblico e cada um dos presentes tomava parte nos momentos de oração. Na sexta-feira, ao pôr do sol, o culto era mais longo e Ellen lia partes do relato dos missionários além-mar. No sábado à noite, havia pipocada. E interessante, eu vou mostrar depois aqui a foto para vocês da sala de estar, em que há uma pipoqueira mesmo ali pertinho da lareira. Ellen utilizava o cômodo de cima para escrever e sua secretária, Sarah, procurava evitar que visitas a atrapalhassem em sua missão. Mas os netinhos sabiam como furar o bloqueio. Eles subiam sorrateiramente pela escada que chamavam de passagem secreta. Eu vi essa escada, bem interessante, bem escondidinha lá. Ellen, então, recebia ali os netos e passava alguns momentos juntos, enfim, né? Momentos alegres, os netinhos gostavam muito dela. Inclusive, tem um livro da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, que foi escrito por uma das netas de Ellen White, Ila Robinson, Histórias de Minha Avó. Recomendo a você, é um livro muito bonito, muito interessante, mostra o outro lado da figura, né, da figura histórica da autora, né, da palestrante Ellen White, o lado humano dela. É muito interessante ler esse relato da netinha dela. Ellen costumava levantar às 3 ou 4 horas da manhã para escrever. Em 1915, com 88 anos de idade, ela caiu, quebrou o quadril e seu estado de saúde foi piorando, até que em 16 de julho ela faleceu, antes tendo feito seus amigos garantirem que venderiam a propriedade para ajudar a pagar a compra de 2 instituições da igreja. O horário da morte de Ellen, 3h40, foi registrado no momento exato por Sarah, no relógio que havia sido de Uriah Smith, outro pioneiro da igreja, e doado pela viúva dele. Vou mostrar a foto depois aqui do relógio, que foi parado exatamente no momento da morte de Ellen White. O relógio está lá até hoje, marcando o mesmo horário. Ao filho, ela disse as últimas palavras: "Eu sei em quem eu tenho crido." Lindo isso, né? Em 1927, 2 adventistas de posses, né, compraram a casa e doaram para a igreja. Que bom que eles fizeram isso, porque a casa então voltou a ser propriedade da igreja. Hoje ela recebe mais de 7.000 visitas por ano e continua sendo um monumento mais do que histórico. É a marca de uma vida que causou profundo impacto no coração e na mente de tantas pessoas. Efeito que continua se multiplicando por meio da dezena de livros que ela escreveu. E agora, mais uma vez, um monumento também do carinho, do cuidado de Deus, uma vez que foi poupada desse terrível incêndio que passou ali em volta, próximo, e não atingiu a propriedade. No quarto em que Ellen costumava receber a visita de anjos, o que foi confirmado por pessoas que viviam no sanatório, não muito longe dali, e que viram uma luz intensa
saindo pelas janelas do cômodo, fizemos uma oração dedicando nossa vida mais uma vez ao Deus a quem Ellen White serviu com tanta dedicação por mais de 7 décadas, 70 anos. Então aqui eu coloquei um link na postagem para que você possa conhecer um pouquinho mais da história dela, uma mini biografia escrita pelo neto dela, o Arthur White, que por sinal tem um livro bastante volumoso que foi publicado em português pela CPB também, pela Casa Publicadora Brasileira. É a melhor biografia de Ellen White escrita pelo neto dela, Uma Mulher de Visão. Recomendo também a leitura desse livro para você, se quiser conhecer mais da vida dessa extraordinária mulher americana, autora, inspirada por Deus. Nesse vídeo aqui que eu coloquei no fim do post, Ellen White e suas contribuições para a ciência, eu falo aqui sobre antecipações científicas impressionantes que Ellen White fez há mais de 1,5 séculos. Levou tempo para que a medicina, por exemplo, a psicologia e outras áreas da ciência comprovassem coisas que Ellen, que não tinha estudo formal, né, era uma mulher simples, acabou escrevendo em seus livros muito tempo antes, né? É uma coisa impressionante e com certeza uma evidência tremenda da inspiração dessa mulher, dessa autora. Aqui eu vou mostrar algumas fotos para vocês, então, de quando eu passei lá por essa propriedade, né? Aqui a varanda, ali atrás, à esquerda, na varanda você vê a placa que eu li há pouco, né? A placa em que o governo reconhece a importância do local. Aqui a escadaria principal, que dá acesso ao segundo pavimento, e na entrada tem ali folhetos, livros, materiais históricos e também de Ellen White, para que os visitantes possam conhecer um pouco do trabalho dela. Aqui em cima, então, está a sala, que eu mencionei, né? Você pode ver ali, ao lado da lareira, a pipoqueira, né? Os sábados à noite, quando podiam, eles se reuniam aqui para ter momentos agradáveis, né, em família, entre amigos, e comiam pipoca. Aqui está um detalhe, né, da cadeira que ela costumava ocupar nos momentos de culto, uma Bíblia ali sobre a mesa. Veja ali o detalhe da tampa da mesa em mármore branco, né, o carinho de Deus. Aqui a mesa de jantar posta, tudo muito cuidadoso ali, né, com os lencinhos enroladinhos. Havia ali um porta-lenço com o nome dos membros da casa, da família, né, tudo com muito bom gosto. E repito, todos esses móveis e a prataria foram adquiridos juntamente com a casa, por aquele preço bem em conta, né? Porque realmente Ellen White pediu a Deus e Deus lhe concedeu, então, nos últimos anos de vida, morar nesse local aprazível. Aqui está o quarto onde ela escrevia, ali as gavetinhas com seus manuscritos, né, com materiais guardados com muito zelo, né, especialmente pela Sara, a secretária dela. E lá adiante, veja, a cadeira que Ellen usava, então, com aquela base, né, uma espécie de escrivaninha ali, sobre a qual ela escrevia, então, seus manuscritos. E ali na janela, você pode ver algumas cortinas que foram adaptadas. A cortina podia descer e subir, de acordo com a posição do sol, para não incomodar tanto assim, né, nas tardes de calor que fazia lá também. E lá de baixo, então, você vê as árvores lá fora, lá para baixo fica o Hospital Adventista, e de lá, pessoas relatavam ver uma luz especial nas madrugadas em que Ellen White recebia seu anjo assistente ali, a luz então irromper dessas janelas. Deve ter sido realmente algo maravilhoso de se ver. E aqui o relógio, né, que foi doado pela viúva de Uriah Smith, marcando o momento da morte de Ellen White. Está lá no quarto, guardado, né, até hoje esse relógio aí. E detalhe, lá também há uma Bíblia, uma réplica da Bíblia, que Ellen White segurou durante vários e vários minutos, né, quase 1 hora, enquanto tinha uma visão, e apontava então os textos, né, na Bíblia, sem mesmo olhar para eles. Foi um momento muito interessante, e eu tentei segurar essa Bíblia aí, mais ou menos como ela segurou também, embora ela tenha erguido a mão mais alto ainda do que a cabeça, né? E confesso a vocês que foi difícil manter essa posição aí por mais de 10 segundos. Então, realmente foi algo surpreendente o fato de Ellen White ter segurado por muitos minutos essa Bíblia erguida enquanto estava tendo uma visão de Deus. Ou seja, uma evidência sobrenatural de um momento em que Deus a tomou e a usou, como fez tantas vezes. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa viagem virtual, né, por Santa Helena, casa em Elmshaven. Realmente um patrimônio que, louvado seja Deus, foi poupado da destruição, né? E enquanto o mundo durar, enquanto Jesus não voltar, será um monumento aí do amor de Deus para com a sua serva e da obra monumental de Ellen White para a humanidade. Fique agora com os vídeos
que mostram assim um pouco mais o que aconteceu ali naquele local e como Deus realmente poupou essa propriedade das chamas. Um grande abraço para você, que Deus o abençoe e que possamos ser inspirados pelo exemplo de pioneiros como Ellen White. Here's the bridge to the entrance of Mrs. White's house. You can see it burned. Here's the creek. It's all burned. And over here is the mailboxes. They're all thrown on the floor. The fence is burned. Over here across the street, well, fortunately, Mrs. White's sign is still standing. Isn't that wonderful? And across the street, it's all burned. See? All the way around. Over there, still smoldering and all the smoke. And so here, Elms Haven is surrounded by fire and smoke, but the Lord spared Elms Haven. Isn't that a miracle?